Bom, pessoal, vamos começar então. Conforme o pessoal vai entrando, eu vou autorizando aqui. Tem uma moto aqui fora, não sei se está atrapalhando, mas se atrapalhar, vocês me avisam. Um barulhinho meio estridente. Bom, estamos aí então no nosso segundo webinar sobre movimento. A gente vai falar sobre os benefícios da atividade física para a longevidade. E o nosso expert hoje é o professor mestre Henrique Ortega. A Ortega ele é licenciado e bacharel em treinamento esportivo, mestre e doutor em atividade física adaptada pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Ele é professor da Academia Central Kung Fu em Campinas e também campeão mundial em combate Wushu, 70 quilos, em Taiwan em 96. E ele também é ele foi técnico das Olimpíadas de Pequim de 2008. Ortega, seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Renato. Tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo também aí pelo YouTube. É um grande prazer estar aqui. Eu acho que para muitos que estão interagindo agora, talvez o Zoom, essa dinâmica da gente estar interagindo, esse novo modo que a pandemia está nos obrigando, possa ser uma novidade. E essa plataforma que a gente está ao vivo agora, ela tem algumas interações. Você tem um chat, todo mundo sabe usar o chat? Eu vou pedir a ajuda do Renato para ver se a gente consegue ter essas interações. Você que está assistindo agora, vai lá no chat, dá um bom dia, faz um joinha, faz alguma coisa. Renato, vamos ver se o pessoal está interagindo. Olha lá, então tem a Thalita, bom dia, quem mais está aí? Tenta, isso, a Daniela, isso, quem mais? Escreva, olhe nesse aplicativo, começa, bom dia, Gabi, nós temos essa possibilidade de interação, bom dia, José, que vai ser bem legal para o dia de hoje, tá bom? Eu sou, para aprender, para ensinar, na experiência, bom dia, Isa, nesse meio que eu tenho, do processo educacional, um dos recursos que eu utilizo são as informações visuais, tá? E eu vou estar colocando algumas imagens durante esse nosso bate-papo que vão ajudar a gente a buscar uma compreensão melhor sobre esse tema, os benefícios da atividade física para a longevidade, mais especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Bom dia, Verônica, também. Quem não interagiu aí, acha esse chat, pergunta para o vizinho, para o pai, como faz para escrever aí na plataforma Zoom, e vai escrevendo a qualquer momento. Tendo dúvidas, Renato, você vai me interrompendo também, tá? Pessoal, quiser interagir, escreve alguma pergunta no chat. Se eu não pegar na hora, o Renato vai estar bem atento, ele vai estar interagindo comigo, tá bom? Vamos dar início. Eu queria colocar em imagens a apresentação que o Renato falou. Eu realmente fiz toda a minha carreira acadêmica, e ainda estou fazendo o doutorado pela Faculdade de Educação Física da Unicamp. Então, desde a graduação na licenciatura, o bacharelado em treinamento esportivo, o mestrado, que eu trabalhei sobre déficit de atenção e hiperatividade, como a arte marcial pode ajudar nessa questão. Agora estou trabalhando no doutorado sobre como o Tai Chi pode ajudar o idoso, mas com um programa de treinamento voltado para o idoso brasileiro. Eu fui campeão, eu tenho uma certa experiência em artes marciais, comecei em 1985, em 96 eu fui campeão mundial em Taiwan de combate do Kung Fu, na categoria 70 quilos. Essa que vocês estão vendo na imagem, a minha esposa, Ariana Ortega. Quando o Kung Fu ele foi um esporte demonstrativo nas Olimpíadas de 2008, ela foi atleta e eu fui o técnico da seleção brasileira. E eu coordeno atualmente a Academia Central Kung Fu, aqui na cidade de Campinas. A ideia hoje é a gente falar sobre envelhecimento e longevidade. Falar sobre alguns conceitos, algumas definições, né? Falar de um cenário em um futuro próximo que está chegando cada vez mais rápido e comentar como que a atividade física
com seus benefícios e qual que é a atividade física ideal, qual da atividade física precisa de adaptações, qual aquela que vai servir melhor ao seu propósito, ao seu objetivo e ao respeitar o seu corpo, né? E aí o Renato solicitou para a gente falar um pouquinho, nesse momento que a gente está vivendo, como a atividade física pode influenciar nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, em isolamento social, que está tendo restrições de movimento, que tem problemas psicológicos, sociais, né, que é mais difícil agora realmente a gente está mexendo o corpo. Então, eu vou fazer uma prática, né, com mobilidade articular, com alongamentos e alguns movimentos do Tai Chi Chuan. E aí você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, se quiser estar praticando com a gente. Eu queria demonstrar na prática, e eu vou explicar por quê dessa proposta, de como a atividade física pode ajudar no momento que a gente está vivendo hoje, tá bom? E aí, no final, vai ter duas ações. Vai ter um sorteio de uma camiseta e um mês de treino na Academia Central e um brinde surpresa. O que será isso aí? É só ficar ligadinho que você vai estar acompanhando. A proposta de hoje também é estar conectada com a Longevity Lab, que fala sobre a longevidade. Qual que é o segredo da longevidade? Então, aí foi feito a palavra MAPA, um mapa da longevidade, que consiste no movimento, no alimento, no pensamento e no ambiente. Hoje, a gente vai falar sobre o movimento, né? Como que a gente pode usar a movimentação natural do corpo, né? O que a gente pode priorizar, como que a gente pode se movimentar mais, mesmo nesse momento que a gente está tendo restrições, né? Como que a gente pode trabalhar os alongamentos, movimentos, né? Como que a gente pode, por exemplo, nas tarefas do dia a dia, fazer uma atividade física, tá bom? Que estratégias que a gente pode usar para, em vez de trabalhar o tempo todo sentado, procurar fazer picos intercalados de alongamento, exercícios de mobilidade articular, e qual a importância do fortalecimento muscular para a nossa longevidade, tá bom? Até aqui, tudo em ordem, e se tiver alguma coisinha, vai falando. Escreve de novo no chat se você está acompanhando, se está tudo ok. Isso. Assim, a ideia de hoje... Obrigado, Andressa. A ideia de hoje é a gente começar a trabalhar alguns conceitos, né? Então, o que significa o envelhecimento? O que é a senescência? O que é a senilidade? O que é a longevidade? Tá bom? Então, para falar de longevidade, a gente tem que começar falando do processo de envelhecimento. A gente envelhece desde o momento que foi concebido. O envelhecimento é um processo natural da nossa vida, né? E ela acarreta algumas alterações no nosso organismo, né? Essas mudanças, elas são decorrentes de processos fisiológicos e, muito importante, pessoal, a gente não pode associar o envelhecimento com doenças. São questões diferentes. Ficar velho não significa ficar doente. A senescência representa o envelhecimento em sua plenitude, né? Com a manutenção ou uma pequena perda da independência. Uma das grandes questões do envelhecimento é essa perda de autonomia, essa perda da independência dos movimentos da vida diária, né? Então, o que é considerado uma perda mínima, né? É uma perda muscular, de acordo com a idade, um pouco de queda na força, na performance física, mas sem atrapalhar as tarefas do dia a dia, tá bom? Rugas na pele, o embranquecimento do cabelo, tudo isso é um reflexo da senescência, do envelhecimento. Mas quando a gente associa o envelhecimento com perda da autonomia, perda de dependência, e associado a doenças crônicas, isso significa a senilidade, né? Essas condições de senilidade, elas incluem o diabetes, a hipertensão,
a osteoporose, a síndrome da fragilidade, a sarcopenia e muitas outras. Eu queria falar sobre esses dois termos, sobre a fragilidade e a sarcopenia. A fragilidade, de acordo com esses autores, é um estado de vulnerabilidade aumentada devido à incapacidade homeostática após um evento de estresse, o que potencializa risco de desfechos adversos, incluindo quedas, delírios e deficiência. Então, essa síndrome da fragilidade, ela é comum, né? Acontece quando, devido ao envelhecimento, nós temos algumas perdas que podem gerar desfechos adversos. Esse é um termo mais acadêmico de pesquisas, que quando essas condições podem ocasionar, por exemplo, perda da força muscular, que vai ocasionar, por exemplo, quedas, perda cognitivas, que podem causar delírios e deficiências, aí você já tem a síndrome da fragilidade. Tá? Ela é algo mais do que físico, ela envolve também o cognitivo. Quando a gente se atém à questão física, a perda da massa muscular, nós nos referimos como sarcopenia, que vem do grego sars, que significa carne, e penia, que é perda ou diminuição. Então, quando nós temos a perda progressiva e generalizada da massa muscular, nós temos a sarcopenia. Ela vai causar perda de capacidade física, né? E não só a força, mas também, consequentemente, a resistência, a velocidade, o equilíbrio, né? E ela vai ocasionar prejuízos na atividade diária. Então, ela vai piorar o seu equilíbrio, piorar as questões de autonomia, de você caminhar sozinho, por exemplo, até o supermercado, impedir você de dirigir, impedir de você de fazer algumas ações. Tá bom? Interessante, pessoal, saber causas da sarcopenia. Elas estão associadas ao processo de envelhecimento, mas existem outras manifestações, outros fatores que podem também ocasionar a sarcopenia, como, por exemplo, o câncer, alterações hormonais, doenças crônicas, como, por exemplo, o diabetes, doenças degenerativas e também, pessoal, tema do que a gente vai conversar hoje, a diminuição da atividade física também pode contribuir para a sarcopenia. Então, eu queria dar um panorama do que a gente está vivendo nesse momento, com dados retirados nessa semana das Nações Unidas, de um site que chama Worldometers, é esse que está o logotipo, e também dados do IBGE. A ideia é a gente ter um panorama de tudo que está acontecendo na população mundial. Nós estamos envelhecendo cada vez mais. Nossa população, ela está aumentando, ela está ficando cada vez mais urbana, né? E está tendo um crescente aumento da população que vem aumentando de forma muito grande a partir de alguns anos atrás. Tá? Aqui, essa imagem foi retirada no dia de ontem, que mostra que a população mundial já está, no dia de ontem, às 8h45, com 7.856.196.196 e tantos habitantes no nosso planeta. Nós temos como os 20 países com o maior número de pessoas, são colocados aí 20, mas eu queria falar os 6 primeiros, que são a China, a Índia, os Estados Unidos, a Indonésia, o Paquistão e, em sexto, o Brasil, com 2.213.706.500, isso no dia de ontem. Essa explosão demográfica, ela pode ser vista através desse gráfico que eu retirei desse site que chama Worldometers, que faz a contagem imediata da população baseada em alguns dados da Organização Mundial de Saúde, das Nações Unidas, né? E aí você vê como, se a gente contar a partir de 1900,
essa curva vai aumentando gradativamente, e a partir de 1950 você vê um aumento acelerado, né? Isso a gente vê que o conforto da vida diária, que essa ausência, por exemplo, das guerras, né, em grande escala mundial, fizeram que houvesse uma explosão demográfica. Isso a gente vê agora nesse mapa, onde estão concentradas a maior parte das pessoas no nosso planeta. Então, você vê aí, no nosso caso, no Brasil, no Distrito Federal, em São Paulo, Rio de Janeiro, né? As duas costas, leste e oeste dos Estados Unidos. Veja como a região sudeste e leste da China, muitas pessoas, Bangladesh, Índia, algumas regiões da Europa, como estão concentradas a população mundial nesses pontos mais escuros. Isso, a gente fala que influencia numa pirâmide populacional. Então, veja, quando começou esse crescimento, essa explosão demográfica, em 1950, como existia uma pirâmide. Então, você tinha um número bem maior de pessoas de 0 a 4 anos, depois diminuía de 5 a 9, e assim ia até chegar com as pessoas, por exemplo, acima de 85 anos. Com o tempo, há 10 anos atrás, 11 anos atrás, em 2010, né, essa forma de pirâmide, ela começou a achatar. E aí, ela já parece, por exemplo, um funil. Não é mais uma pirâmide triangular, não é mais um triângulo isósceles. Ela começou a aumentar a base, começou a diminuir o número de nascimentos e a população começou velha, né? Nós temos agora não é uma diminuição constante de pessoas. E a previsão é que em 2050 nós tenhamos uma grande população com pessoas acima de 60 anos, né? Então, a população mundial está ficando cada vez mais velha, está tendo um aumento na expectativa de vida, está tendo uma diminuição da taxa de fecundidade, que vai caracterizar essa, não mais uma pirâmide, mas essa forma de vaso na população mundial. E isso não é diferente aqui no Brasil, né? A gente vê o aumento da população, a gente vê o Brasil passando de 200 milhões de habitantes depois de 2010, né? E agora, atualmente, nós estamos com 213 milhões de pessoas. E aí a gente vê também esse gráfico, que é, no caso da população brasileira, a diminuição da taxa de fecundidade, né? E aí você tem um comparativo das taxas de natalidade e mortalidade, né? Quantas pessoas estão nascendo e quantas pessoas estão morrendo. No momento, a gente vê que nascem mais pessoas do que morrem, mas há uma previsão a partir do ano de 2046 em diante que essa taxa se inverta, né? Então, a gente tem que se preparar para um futuro diferente da população brasileira. Se antes o Brasil era considerado um país jovem, aí você vê a pirâmide de 1940, né? Você já vê em 1980 uma diferença. Em 2018, essa forma de vaso, repare no caso do nosso país, como já está mais arredondado. Nós temos mais pessoas por volta dos 20 a 30 anos do que crianças de 0 a 4, né? E a gente vê em 2060 uma previsão para que o Brasil tenha muitos idosos, mais até do que crianças. E falar de longevidade, pessoal, tem a ver com taxa de expectativa de vida. Aí é um dado do IBGE que mostra, pelas regiões do país, como que é a expectativa de vida do brasileiro, né? Você vê, novamente, que em regiões como o Distrito Federal, como o sul do país, né? Nas regiões mais escuras, onde a taxa e a expectativa de vida
é grande, e comparado, por exemplo, com a região norte. E aí eu queria falar, e agora volte aí você a interagir, pessoal que chegou agora, bom dia também. Eu queria que vocês reconhecessem quem mostrar, tá bom? Se você não souber, escreva quem que é esse ator. Vamos lá, todo mundo agora interagindo no chat, enquanto eu bebo uma aguinha. Quem que é esse ator, ou que filme que ele fez? Eu queria falar agora sobre como envelhecer, né? Sobre o processo de envelhecimento. Esse ator, quem que é? Will Smith. Tem algumas pessoas, né, a gente vai ver agora nas imagens, que parece que não envelhecem, né? Dizem que o Smith é um deles. Mas aqui não são só pessoas astros de Hollywood, né? A Thalita falou que está melhor que antes. Quem que é essa pessoa que está na sua tela? Vocês conhecem? Quem é essa pessoa? Olha uma foto da década de 90 e uma foto de 2016. Quem que é essa pessoa? Vocês reconhecem? Algum de vocês devem conhecer. Isso, daí ela reconheceu, Kid Abelha, Paula Toller, né? Veja como eu estou dando exemplos agora de pessoas, né, que enfrentaram muito bem esse processo de envelhecimento. Quem é esse aí? Também um comparativo da década de 90 com uma cena de 5 anos atrás. Ken Reeves, né? Na época que ele fez Matrix e agora na época que ele fez John Wick, né? Tá bem conservado, né? A gente pode dizer que o processo dele de envelhecimento foi bom. Ele teve um resultado melhor também, né? Foi um processo saudável, aparentemente, de envelhecimento. Ele tomou alguns cuidados que levaram a um bom envelhecimento. Essa atriz vocês conhecem? Também foto da década de 90 e foto comparativa de 2016. É a Lucy Liu. Ela fez As Panteras, dentre outros filmes. E essa? Quem que é essa aí? Quem conhece essa pessoa? Essa é a Cher, né? A Cher, gente, ela é considerada assim uma lenda na questão do envelhecimento. Veja uma foto dela com 29 e com 73 anos, né? Aparentemente, o processo de envelhecimento dela foi muito saudável, né? Veja como aparentemente ela conseguiu enfrentar muito bem o envelhecimento. E agora eu queria falar sobre os males do sedentarismo, né? Ele fez um filme, você sabe o nome dele? Ou que filme que ele fez? Nesse filme, ele era senhor, ele chegou a ser o Russell Crowe, ele chegou a ser o gladiador, isso. E ele estava super em forma, lutando as orelhas, super musculoso. E aí tem uma foto de 2019, né? Olha a cena, os paparazzi são fogos, né? Olha a cena que ele pegou arrumando a calça, né? Como tá, olha o tamanho do barrigão dele. Então veja como as escolhas que ele fez para enfrentar o envelhecimento, né? Como aparentemente, e vocês vão entender daqui a pouquinho porque eu estou enfatizando essa questão do aparentemente, ele não enfrentou bem essa questão do envelhecimento. Se a gente falou do Will Smith, né, a gente pode uma das questões do envelhecimento é a genética. Os outras são as questões dos nossos hábitos, né? Lembra lá o que a gente viu pela Longevity Lab, a questão do movimento, do ambiente, do pensamento, do alimento, né? Um dos fatores de você enfrentar bem o envelhecimento, uma das questões da longevidade é a genética. E vocês sabem quem é esse menino? Foi o primeiro ator que eu coloquei, o primeiro exemplo de envelhecimento. Vocês sabem quem é esse menino? Esse menino fez um filme em 2010, ele se chama Jaden Smith, ele é filho do Will Smith.
ele fez um filme que se chama Karate Kid. Nesse filme, ele treinou muito, ele interagiu com um ator tá bom, famoso do cenário das artes marciais, que se chama Jack Chan. Né? Esse filme é uma releitura de um clássico de 1985, né, do Karate Kid, que agora teve uma nova série, que é o Cobra Kai. Né? Então, ele conseguiu, esse menino, um vigor físico muito alto quando ele gravou esse filme. Mas veja ele agora, em 2019. Vocês já tinham visto essa imagem? Eu fui pesquisar um pouquinho. A gente falou da importância do alimento, né? Ele fez uma escolha de alimentação com muitas restrições, o que acabou ocorrendo uma perda de massa muscular. Né? Veja, por exemplo, ele fez implantes dentários estéticos, né? Estéticos para eles. Né? Então, veja a forma comparada. Em 9 anos, o vigor e a habilidade que ele tinha, para agora, há 2 anos atrás, em 2019. Né? Então, pessoal, o envelhecer são questões de escolhas. Você escolhe, você vai envelhecer, mas a forma que você vai escolher para envelhecer é o diferencial. Então, vocês já viram essas imagens? Dá para ver um senhorzinho, talvez com netinho, né, descendo num carrinho. Ele fala que a ideia é morrer jovem, o mais velho possível. Bom, algumas pessoas, alguns estudiosos, não gostam da pessoa velho. Velho na questão de oposição com o novo. Né? Aí, o termo idoso surgiu por causa disso. Né? E agora, mais recentemente, também falam que não gostam do termo idoso. Tá bem? E aí, eles transformam esses conceitos, eles vão se transformando, eles vão se renovando. Né? Aí tem uma cena de um idoso, de uma pessoa com mais idade, com essa mesma frase, só que troca a palavra velho. A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Tá bom? São alguns conceitos, mas o principal é a questão do envelhecimento ativo. A Organização Mundial da Saúde, em 2002, ela lançou um programa com esse nome, com várias ações para você desenvolver a questão do envelhecimento. Né? Eu acho que, dá para ver essa foto? Eu acho que o senhorzinho da esquerda é Photoshop. Esse senhor trincado, essa garrafinha, acho que é falsa na mão dele, mas mostra um conceito. Por que eu falei que aparentemente esse senhor da esquerda, ele, apesar da mesma idade, os dois têm barrigas diferentes, posturas diferentes, musculatura diferente, né? Aparentemente, esse senhor fez escolhas que interferiram para esse caminho. Né? Mas quais foram essas escolhas? Aí tem caso também de 2 mulheres. E essas 2 mulheres têm 74 anos, mas têm hábitos diferentes. É muito fácil a gente julgar de longe. A gente não sabe a condição genética das duas, a gente não sabe se é o processo da vida, se sofreram acidentes, se tem doenças crônicas, né? Se tiveram alguns impeditivos, que acarretaram nesse estado. Então, a questão não é julgar. Quem sabe essa moça de 74 anos, que tem fé em ginástica, ela tem uma condição financeira e econômica que permite ela ter tempo livre para desenvolver essas habilidades. Essa senhora da esquerda, não. Né? Talvez a pessoa da direita, ou esse senhorzinho da barriga chapada, fizeram caminhos mais curtos, que nem sempre são saúde. Por exemplo, o uso de anabolizantes para atingir esse estado. Tá? Mas o que eu queria refletir com a gente hoje, mas sentir-se velho, no sentido da oposição do jovem, do novo, é opcional. Pessoal, tudo bem até agora?
E aí, eu queria agora chover no molhado. Por que chover no molhado? Porque todo mundo sabe, gente, que atividade física faz bem, né? Aqui tem a figurinha da Longevity Lab, cita alguns dos benefícios da atividade física, pessoal, regular. Não é só atividade física de vez em quando. É a atividade física regular, constante, é que vai trazer esses benefícios. Por exemplo, do controle do peso, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a escolha da atividade física ideal. A gente tem que saber que tipo de atividade física é que vai trazer esse benefício. Estudos recentes falam que para você ter uma melhor resultado na parte de todos esses benefícios, né, do controle da gordura, das mudanças no seu bem-estar emocional, como humor, né, tudo isso vai depender do tipo de exercício físico que você faz, da duração, da intensidade, da frequência, né? Talvez o exercício que você escolha, pela intensidade, pelo tipo de treinamento, não consiga atingir os seus objetivos. Mas exercícios, por exemplo, que não trabalham a questão da força, não vão, por exemplo, dar uma sustentação e melhora do equilíbrio. Tem que saber direitinho como trabalhar e o que o seu corpo pode fazer para atingir esses resultados. Quando você faz atividade física, você tem a liberação de hormônios, que vai te dar uma sensação de bem-estar. Você tem uma regulação, por exemplo, do seu sono, né? Você melhora a vida sexual, né? Sem contar que quando você faz uma atividade física, você tem também a questão da sociabilidade, né? Da diversão, de você estar convivendo e confraternizando junto com pessoas, tá bom? E que a atividade física, quando bem orientada, quando bem escolhida, ela pode servir como prevenção de doenças associadas ao envelhecimento, tá bom? E aí, aquele reforço, também um post da Longevity Lab, que lembra que envelhecer não é adoecer. O processo do envelhecimento não está associado ao surgimento de doenças, tá bom? E que muitas dessas doenças, com exceção daquelas do fator genético, elas podem ser evitadas com hábitos de vida saudáveis. Tá bem? Pessoal, até agora tudo bem? Eu queria agora colocar para vocês, a partir de 2020, em vez do programa que se chama Envelhecimento Ativo, a Organização Mundial da Saúde, ela desenvolve um novo programa que se chama Envelhecimento Saudável. Tudo bem até agora? Alguma questão? Então, esse material que eu vou mostrar agora, legal, Jean, pelo feedback. Obrigado, Thalita. Esse material que eu vou mostrar, ele está disponível no site da Organização Mundial da Saúde. E ele fala também sobre essa questão da longevidade. Tudo isso que a gente viu, essas imagens, a gente viu que as pessoas estão ficando cada vez mais idosas. Atualmente, como a gente viu no caso do Brasil, as pessoas têm uma expectativa de vida, uma longevidade de aproximadamente mais 20 anos. Isso muda em países menos desenvolvidos e países com condições econômicas e financeiras mais abastadas, né? Então, quando a gente chega no período de acima dos 60 anos, meus sentimentos pelo falecimento da avó, você tem aproximadamente mais 20 anos que você tem para viver. O que você vai fazer nesses 20 anos que você, por exemplo, já se aposentou? Você vai começar um novo estudo, você vai buscar novos conhecimentos, você vai conhecer, investir mais na sua família, né? Você vai procurar uma nova profissão, mas tudo isso, das metas que você vai ter depois dos 60 anos, quando você já se aposentou, tudo isso vai depender da sua saúde. Então, aqui a Organização Mundial da Saúde nos lembra
né? Você vê aí o quadradinho em cinza, que tem vários fatores que influenciam de como a gente vai viver esses próximos 20 anos, depois de nos tornarmos idosos. Nós temos fatores que dependem da questão genética, nós temos questões do ambiente, onde a gente vive, se a água é potável, se tem saneamento básico, né? Quais são os cuidados de saúde que nós dispomos? Se a gente se dispõe, por exemplo, de um centro de saúde, se a gente dispõe de um hospital de qualidade, né? Se a gente como é o nosso comportamento, né? Se a gente pratica uma atividade física regular, como a gente se alimenta, como a gente controla, por exemplo, o nosso peso, tá? Mais uma questão que a gente viu também pelas imagens, a gente viu alguns exemplos de pessoas que aparentemente envelheceram bem e outras que nem tanto. E aí, essa imagem da Organização Mundial de Saúde nos lembra que não tem um tipo de idoso igual. Todos nós, cada um de nós que está batendo esse papo nesse feriado, dia 2 de abril, aqui nesse momento, ou você que está assistindo agora pelo YouTube esse webinar, nós somos diferentes. E cada um de nós vai envelhecer também de formas diferentes, né? Tudo isso vai depender das questões genéticas, das escolhas que nós vamos fazer, né? Dos cuidados que a sociedade nos oferece. E aí, a política desse envelhecimento saudável, inclusive, para quem não sabe, a Organização Mundial de Saúde, de 2020 a 2030, elegeu essa década como a década do envelhecimento saudável. O objetivo desse programa é maximizar a habilidade funcional, dar para a pessoa idosa questões de autonomia, de liberdade de fazer as suas escolhas e condições físicas, emocionais e sociais para realizar essas escolhas, participar dos seus processos sociais, tá? E aí a Organização Mundial de Saúde fala que precisa algumas ações, né, daqueles que cuidam das políticas públicas do envelhecimento, né, que combatam o ageísmo, que é o preconceito às pessoas de mais idade. Que essas políticas públicas, elas fortaleçam a autonomia, né? E que, através dessas políticas, nós consigamos um envelhecimento mais saudável. Todo esse material que eu usei agora nesse e-mail, ele está disponível na Organização Mundial de Saúde. Se você colocar a sigla do site, World Health Organization, .int aging, a palavra, vai aparecer esse formulário. E aí eu chego num outro ponto. Será que toda a atividade física é saudável? O que vocês acham? Eu queria falar, por exemplo, a atividade física. Será que, vamos pegar a prática de esporte. O esporte é saúde? O que eu vou escrever? Agora eu preciso de vocês. Escrevam para mim. Isso. Você está deitadinho aí, com o seu celular na mãozinha. Isso. Ou senta, ou deitado mesmo, escreve aí no chat. Esporte é saúde? Fala para mim. Escrevem, estou buscando interações. Isso. Preciso de você. Escreva no chat, por favor. Se você acha, pode ser só sim ou não. Esporte é saúde? Sim ou não? O Oscar falou que sim. Alguns falaram que pode ser. A Daniela falou movimento é saúde, né? Sim. Pessoal, obrigado pelas interações. Continuem com elas. Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito, né, que cuida do meu treinamento atual, que ele tem uma frase muito forte. Ele fala, todo esporte tem um imposto, a lesão. É o professor Nivaldo Baldo, da Clínica Fisioesporte, né? Ele atua com
jogadores de alto nível. Ele cuidou, por exemplo, do Falcão, rei de Roma, do Amoroso, do Juninho Paulista, da Hortência, né, de vários atletas de altíssimo nível, até pessoas que se lesionaram, por exemplo, com um acidente automobilístico. Então, ele tem uma experiência de mais de 40 anos no tratamento, né? E aí tem um pessoal escrevendo, interagindo, legal, que fala que talvez ficou um pouquinho assustado com isso. Eu lembro também do professor Roberto Paes, que filtra um pouquinho essa questão. Ele fala que todo esporte de alto rendimento não traz saúde. Então, se você pratica ou você faz dança no alto nível, você vai, por exemplo, uma bailarina de uma companhia de dança, para ela chegar numa performance, ela tem que submeter o corpo dela a um estresse muito forte. Você já viu um pé de uma bailarina? Ou se você é bailarina, dá uma olhadinha para o seu pé, bailarino, né? Ele tem uma série de lesões, né? Se você faz um esporte de alto rendimento, ele vai trazer um imposto, ele vai trazer uma consequência, que é a lesão. Tudo que você usa uma carga muito grande gera uma sobrecarga que não necessariamente vai trazer essa questão da saúde, né? A questão aí, se a gente vê que tem sim essa possibilidade de trazer lesão, o professor Nivaldo Baldo, ele nos dá algumas orientações. Assim como a fisioterapia, no esporte não tem a escolha do esporte certo, da atividade física certa. Existe a escolha mais assertiva e menos lesiva. Tudo vai causar uma lesão. Até o processo, para quem conhece fortalecimento, você sabe como o músculo se fortalece? O músculo se fortalece através de estímulos. Esses estímulos, sabe o que eles causam? Microlesões. O músculo, para fortalecer, ele tem um rompimento das fibras musculares, que a recuperação, a regeneração dessa fibra muscular é que vai causar uma melhor tonificação, né? Essas fibras, aumentando a quantidade e a qualidade, elas vão ser capazes de gerar mais força. Então, o estímulo que causa microlesões e através de uma regeneração muscular é que vai trazer a força, tá bom? Então, não assustem quando a gente fala que todo esporte, toda atividade física vai promover, sim, um pouquinho de lesão, né? A questão é ver qual que é a menos lesiva, né? E ele fala que, dando o exemplo da fisioterapia, que a atividade física, o esporte, ele não pode ser um programa de treinamento, ele não pode ser utilizado de forma globalizada. Ele tem que ser individualizado e programado. O que significa isso? Né? Que o treinamento, o esporte, a atividade física que você for escolher, ela tem que ser especial para você. Ela não pode ser... por exemplo, não pode existir uma musculação onde eu carrego o mesmo peso que vocês, não no primeiro momento, não no mesmo dia, né? Esse peso pode ser, se eu fizer o mesmo peso, a mesma quantidade, a mesma repetição, todo mundo fizer essa série, né? Não vai ser ideal, ela não vai ser adaptada à minha condição. E pode ser que treinada dessa forma, ou ela não traga os benefícios, ela não tenha um bom desenvolvimento das capacidades físicas, ela não seja suficiente para gerar esse estímulo, essa melhora da capacidade física, ela pode ser ineficiente, ou ela pode passar do ponto. Ela causar tantas lesões que vai trazer mais doença do que saúde. Bom? E aí, então, a questão, pessoal, é como escolher a atividade física ideal. Tá bom? Você já faz alguma atividade física? Escreva para mim. Isso. Qual que é a sua atividade física ideal? Eu acho que a sua atividade física ideal, aquela que você faz nesse momento, ou aquela que você gostaria de começar a desenvolver, é aquela que você sente prazer, é aquela que você se diverte fazendo, é aquela que você tem um bem-estar físico, mental e social, tá? Qual é a atividade que você faz ou que você gostaria de fazer? Eu coloquei aí na imagem
a questão do Tai Chi, né? O Jean fala da questão da corrida, né? A corrida e a caminhada, elas são muito interessantes, porque você não requisita não necessita de muitos equipamentos, né? Você precisa de um espaço, né? Uma condição saudável, é a questão do ambiente. Se você vai correr em rua tudo esburacado ou correr em um lugar que não é seguro, aí a caminhada, a corrida podem trazer lesões, você pode ser assaltado, você pode ser violentado, aí não é tão adequado, tá? A corrida parece que é só sair correndo, mas ela exige, por exemplo, um equipamento, um calçado, um vestuário, né? É diferente você correr descalço e você correr com um tênis adequado para o seu formato de pé, né? Existem muitas outras atividades também que você pode fazer só com o peso corporal, tá? Que podem trazer esses benefícios. E esses benefícios, né, elas são mais do que só o aumento da força. Será que essa atividade, por exemplo, eu gosto do Tai Chi, mas será que esse Tai Chi ele vai ser adequado para mim? Tá? Essa mocinha de verde está participando de um campeonato de altíssimo nível. Será, por exemplo, o Jean falou da corrida. Se eu fizer corrida de velocidade, fizer o tiro de 100 metros, eu e o Jean Bolt, se eu fizer só, em vez de uma caminhada constante, num ritmo, numa faixa de pulsação entre 140 e 160 batimentos por minuto, né? Será que isso é a mesma coisa que eu fazer só a corrida de altíssima intensidade em 15 segundos, como o Usain Bolt, que faz em 10? Tá? E aí, eu estou vendo o pessoal escrevendo, tem essa questão da combinação de atividades, né? Por exemplo, aí você vê um Tai Chi que, por exemplo, para mim, esse Tai Chi, nesse nível, ele vai trazer um pouquinho mais de lesão do que saúde. É diferente de você buscar, seja caminhada, seja Tai Chi, seja Muay Thai, Jiu-Jitsu, corrida, né? Todas as atividades que vocês estão interagindo e escrevendo aí, elas têm que ser programadas e planejadas. Elas têm também, pessoal, que respeitar as suas limitações. Eu falei do Tai Chi que eu pratico, é diferente daquela moça que faz competição. A corrida que eu tenho visando saúde e bem-estar é diferente, por exemplo, do treinamento que o campeão olímpico de corrida de 100 metros faz. É a mesma atividade, é a corrida, é a mesma atividade, o Tai Chi, mas a diferença é você ter um treinamento que respeite suas limitações. E aí, não importa quais sejam as suas limitações. Se você for cadeirante, se você não tiver condições de trabalhar em pé, você pode fazer, por exemplo, o Tai Chi sentado. Se você tiver algumas doenças degenerativas, né, como Parkinson, você também tem programas de Tai Chi para isso. A atividade física, ela promove uma cognitivos, por exemplo, o Parkinson, o Alzheimer. Você pode ter um Tai Chi não de competição, mas um Tai Chi adequado a essas condições. Né? Os praticantes que vocês estão vendo aí, sejam cadeirantes, pessoas em cadeira de rodas, de Parkinson, Alzheimer, estão conseguindo fazer um treinamento nessas condições. Então, a atividade física ideal, ela tem que ser adaptada, ela tem que te respeitar, tá bom? Legal, né, gente? E aí, pessoal, eu queria recomendar, né, para aquelas pessoas, mas quando é que eu posso começar? A qualquer momento. Então, quando a gente fala a questão da adaptação, a gente está falando um pouquinho mais do público idoso, mas ela pode ser para a gente, pode ser para jovem. Quanto antes a gente começar, melhor. Tá bom? Ah, mas eu fui sedentário a vida toda, agora que eu tenho 60 anos, é que eu vou começar. Não tem problema. Existem atividades físicas adaptadas para esse público, né? E aí tem o grupo
da UFF-Unicamp, de adaptações neuromusculares, o GPFAM, que ele tem um site no YouTube, no Instagram, onde eles desenvolvem programas de treinamento para pessoas com mais idade. Tá? Esse, na imagem, é o professor Marco Tida, que é o meu co-orientador do doutorado. Ele e a equipe fazem um excelente trabalho. E esse o professor Marco Tida, ele também ficou muito conhecido por um trabalho com TheraBand, que são essas fitas elásticas, né? Onde ele demonstrou exercícios com fácil assimilação, com pessoas de idade fazendo com boas condições, né? Esse vídeo é muito interessante, ele está no YouTube, ele tem mais de 350 mil visualizações, ele é traduzido também para o inglês, ele é muito interessante porque mostra, esses são os pais do professor Marco Tida, toda uma sequência de treinamento com bandas elásticas. É um material que não é caro, tem diferentes tipos de bandas que você pode estar desenvolvendo. Tá? Então, isso é um exemplo de atividade física adaptada para pessoas com mais idades. Tá bom? Agora, recomendações para você acompanhar bem a sua atividade física. Você tem que dispor de uma equipe multidisciplinar. O professor Nivaldo Baldo sempre enfatiza isso. Não é só você escolher uma atividade física. Por exemplo, eu quero escolher pular corda. Eu quero escolher dançar. Para que esse pular corda, para que esse dançar, para esse eu escolhi fazer escalada, eu escolhi carrinho de mão, carrinho de rolemã. Para que essa atividade física ela traga do conhecimento de uma equipe multidisciplinar, eu preciso de um acompanhamento médico. Será que aquele esporte, na intensidade que eu faço, vai fazer bem para o meu coração? Será que meu coração aguenta esse tipo de treinamento? Será que esse treinamento ele não está, por exemplo, muito leve para mim? Será que para atingir os resultados, não é o contrário, eu tenho que aumentar a intensidade? Né? Será que, por exemplo, na questão, isso na parte da cardiologia, na questão do sistema locomotor, será que qual que é o meu tipo de fibra muscular? Ela é mais propensa à resistência, à força explosiva, né? Na questão da fisioterapia, meu corpo tem algumas limitações ou lesões que impedem determinadas ações? Eu vou dar um exemplo do professor Nivaldo Baldo e um exemplo da família. A minha mãe pratica Tai Chi, mas examinada no dia de ontem pelo professor Nivaldo Baldo, foi diagnosticada uma lesão no joelho que, no momento, o Tai Chi pode não trazer benefícios. Então, até o Tai Chi, que é uma intensidade bem levinha, pela forma de treinamento tradicional, ela pode trazer lesões. Então, talvez teria que ter um Tai Chi adaptado. Nós também, para ter um bom rendimento no esporte, a gente tem que ter um acompanhamento nutricional. Nós temos, para uma melhor regeneração da musculatura, talvez ter acesso a um massoterapeuta. Para você praticar um esporte, você tem que estar e desenvolver uma boa saúde mental. Então, para você ter um melhor rendimento no esporte, às vezes você tem que ter auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Você tem que ter também um profissional de educação física para sequenciar a sua intensidade de treinamento. Será que se você repetir mesmo dia, toda hora, a mesma coisa, é a melhor forma de treinamento? Ou será que é melhor você ter dosagens diferentes, estímulos de carga? Quando é a hora de você aumentar, por exemplo, se você gosta de musculação, quando é a hora de você aumentar a dosagem de carga, quando é a hora de você diminuir? Isso são só alguns dos profissionais que podem te orientar e ajudar a fazer uma atividade física ideal para você, ou mais adequada ao seu corpo, aos seus objetivos. Tá bom? Agora, pessoal, já pensou? Isso são coisas, você ser um atleta olímpico, você ter condições econômicas e financeiras ou que o Estado promova para você uma equipe multidisciplinar que te dê todas as condições
uma equipe que consiga prescrever um programa de atividades, né, o melhor do mundo para você, ele não vai adiantar de nada se você não fizer a sua parte. Então, pessoal, a gente fala que para você conseguir ter resultados, você tem que ter disciplina e, mais do que disciplina, você tem que ter propósito. Qual que é o seu propósito de fazer uma atividade física? É saúde? É perder peso? Né? Para que você quer esses benefícios? Você quer viver melhor com isso? E a gente sabe, e a gente já falou dos inúmeros benefícios que a atividade física promove. Mas para que isso aconteça, você tem que vencer a preguiça. Você tem que criar hábitos saudáveis. Tá bom? E aí, pessoal, isso na pandemia, no momento que a gente está vivendo agora, está pior, não está? A questão do isolamento, né? Para quem tem família, crianças, pais em casa, né? A questão, para aqueles que ainda conseguem, tem o home office, para muitos de nós, o desemprego, a queda do salário, né? Então, todas essas questões que a gente está vivendo agora está trazendo consequências para a saúde. Todos nós estamos sofrendo essas consequências. Nós aumentamos o sedentarismo e isso trouxe um prejuízo na questão física, né? Essa ansiedade de quando vai passar, sentimento de tristeza, de depressão, mexe com a nossa saúde mental. A não poder ver os amigos, não poder abraçar os familiares, tudo isso envolve a questão emocional, a questão social, né? E a gente pode falar que essa frase é verdadeira? Se praticar uma atividade física já era difícil, né? Será que com a pandemia ficou pior ainda? O que você existem novas limitações? Será que ficou mais difícil ainda? O que você acha? Escreva para mim, por favor. Está mais difícil fazer uma atividade física agora? A Thalita falou que foi o contrário, né? Que ela utilizou esse tempo para desenvolver mais, né? Dani acha que está. Quem mais acha? É verdade isso? Está mais difícil fazer uma atividade física agora, nesse momento? Está mais difícil? Está mais fácil? Está igual? Ou sempre foi fácil? Comenta para mim. Se praticar uma atividade física já era difícil, com a pandemia, está mais complicado, né? O Jean está falando que está mais complicado. Sim. E você que está assistindo? A gente falou que a academia fechou, né? Ixi. É dureza, né? A gente sabe o que é isso. A Gabriela que está assistindo aí também ficou bem triste, né, Gabi? Que fechou a academia. E aí você tem várias limitações. Você tem, o Jean está falando que na hora de correr, o medo da contaminação, né, de você ficar exposto, né? A Verônica também falou que tá mais difícil, né? A pandemia, sim, trouxe novas limitações, né? E até quando vai durar essa pandemia? A gente achou, um ano atrás, que ia durar 2 semanas, né? E aí, ela já está até agora. Será que vai ter uma terceira onda? Até quando a gente vai ficar fechado? A gente não tem a certeza disso. Mas a certeza que a gente tem desse momento que a gente está vivendo é que novas limitações exigem novas adaptações. E quais são essas adaptações no momento que a gente está vivendo agora, né? A gente pode, isso é uma frase da Longevity Lab, usar a movimentação natural do corpo, né? O Jean falou que não dá parar de vez, a gente tem que buscar essas novas adaptações. E isso tem tudo a ver com a escolha que a gente faz. E são as pequenas escolhas. Será que não é melhor a gente caminhar do que ir de ônibus? Será que não é melhor a gente caminhar ou pedalar do que ir de carro? O nosso corpo, ele busca sempre economia de energia. Ele busca sempre a solução mais fácil. Então, se você vê a escada, ou se você vê a escada rolante, o elevador,
você vai porque ele é mais fácil. Às vezes, você vai de escada só porque o elevador está mais longe. Mas você escolhe o meio mais fácil, né? O nosso corpo está condicionado inconscientemente a isso, a essa economia de energia, procurar a solução mais fácil, né? Isso tudo tem até a questão da sobrevivência. Se eu precisar fugir, se eu precisar lutar, eu tenho que economizar energia para usar na hora certa, tá bom? Essas novas adaptações que a gente está vivendo, pode a gente criar uma consciência de ter mais e bons hábitos. Criar novos hábitos, criar hábitos saudáveis, né? E aí tem algumas frases da Longevity Lab que falam assim, que se você tem um chão na sua casa, você tem uma academia. Você pode ter um chão e se você tem também uma parede. Tem exercícios que você faz na parede, apoiado, que também podem ajudar você a ter uma atividade física, né? O que você só precisa é de uma orientação, um conhecimento para estar fazendo uma atividade física que promova a saúde. Mas você pode também ter escolhas, né? Muitos de nós trabalhamos sentados o tempo todo. Você está em pé agora assistindo essa palestra nossa? Tá nada, né? Ou você está deitadão, com o pé para cima, né, no celular, ou você está fazendo alguma coisa, ou você está sentado, ou você está assistindo duas coisas, você está escutando eu falar aqui, vendo outro vídeo, né? A gente fica com o celular, com as novas tecnologias, a gente está cada vez mais tempo da nossa vida sentado. Antes a gente caminhava mais, antes não tinha, né? Você sabe lá, por exemplo, lá no interior, na área rural, às vezes até para a criança estudar, ela tinha que andar, e não tinha ônibus escolar, não tinha transporte escolar, ela tinha que caminhar 1, 2, 3. Quantos casos na África você vê que a criança tem que caminhar vários quilômetros para ter acesso ao estudo? E hoje é o contrário. Em vez de tempo em movimentação no nosso dia a dia, a gente passa cada vez mais tempo sentado. E a pandemia potencializou isso. Se as crianças tinham, no seu tempo de escola, essa questão da movimentação, hoje, com o ensino remoto, parece que elas estão grudadas no sofá, né? Grudadas na cama. Tá? Não é isso mesmo? Parece que tem um sofá, a cama, né? Tem algo que gruda a pessoa e a pessoa não consegue sair de lá. Então, você precisa, né, aproveitar esse momento que a pandemia está trazendo para a gente para ter um momento de aprendizado, um momento de reflexão, escolher novas prioridades, né, e lutar por novos propósitos de vida. Né? A pandemia, apesar dela dar a condição de você ficar triste, isso é normal, todo mundo fica triste, né? De você ter essa ansiedade, ela te dá a opção também de você lutar contra isso. Né? Se você está aí no seu cantinho, como você está agora? Você está que nem o Jaden, o filho do Will Smith, está tristinho, acabado, você está numa fase ruim, né? Essa foto do Jaden, ela é bem forte. Mas o que eu queria mostrar para você, ó, se você não está vendo as imagens, dá uma olhadinha agora. No tempo da pandemia, esse menino que se chama Jaden, olha o que ele escolheu. É o mesmo menino, gente. De novo, é o mesmo. Olha agora. No tempo da pandemia, ele escolheu desenvolver as atividades físicas. Tá? Essa é uma foto de 2020. Então, pessoal, é um exemplo bacana, né? É um exemplo inspirador. Tá? A Thalita falou que viveu um processo semelhante. Muito bacana. Pessoal, fique à vontade agora, ou por escrito, ou por áudio, tá perguntando, questionando, comentando. Teve alguma coisa que eu falei que você não concorda? Tem alguma interação que você fala? A Andressa fala agora se existe uma dose mínima efetiva de atividade física. Sim, existe. E ela é diferente de mim para você. E como eu falei e dei o exemplo da corrida, se eu correr a mesma coisa que você hoje, do mesmo jeito, da mesma maneira, na mesma velocidade, no mesmo ritmo, vai ter efeitos diferentes no meu corpo e no seu.
Pode ser que, se eu e você a gente correr hoje, a corrida pode me fazer mal, pode forçar meus ligamentos, pode trazer prejuízo nas articulações. Enquanto para você, a mesma corrida, o mesmo percurso, a gente lado a lado, pode não ter o efeito necessário para você desenvolver força, equilíbrio, coordenação. Deu para entender? Como nós todos somos diferentes, existem diferentes interações. Tem pesquisas que falam que você tem que diferenciar as atividades físicas. Se você puder ter atividades físicas diferenciadas, por exemplo, atividades físicas aeróbicas, que é essa? Que vão desenvolver a capacidade cardiorrespiratória. Se você tiver, por exemplo, caminhada, corrida, natação, que são frequentes, são atividades com mais de 30 minutos, que vão trabalhar uma faixa de batimento cardíaco acima dos 120, mas respeitando uma pulsação máxima de entre aproximadamente 170 batimentos, entre 120, entre 170, você vai conseguir desenvolver essa capacidade aeróbica, tá bom? Só que para alguns atletas de alto nível, 170 é pouco, né? Na minha época de atleta, eu chegava a treinar por volta de 190 a 200 batimentos cardíacos por minuto. E isso trouxe um tipo de rendimento saudável de alta performance para mim, tá bom? O Jean está lembrando, e esse é muito interessante, da questão da regularidade da atividade física. Se você não tem essa frequência regular, às vezes você não tem o efeito necessário. Sabe qual é o melhor exemplo da atividade física regular? Aqueles que praticam esporte só a cada 15 dias. Por exemplo, a galera que vai jogar futebol a cada 15 dias. O que acontece muito frequentemente? Lesões, tá bom? Outra coisa que a gente tem que entender com a longevidade, a gente está vivendo cada vez mais, mas o nosso corpo tem esse processo da senescência, o processo do envelhecimento. E isso mostra que o nosso corpo é diferente. Se com 20 anos, né, eu conseguia, por exemplo, ter uma velocidade de corrida, hoje eu não tenho mais. Então, eu buscar aquela velocidade, aquele ritmo de corrida, pode me machucar, ao invés de me trazer saúde, né? Antes, quando eu tinha 20 anos, eu já pulava da cama, já começava a fazer as flexões, e meu corpo suportava bem. Hoje, para começar a fazer as flexões, eu tenho que fazer todo um preparo de alongamento, de mobilidade articular, antes de começar a flexão. Senão, essa mesma flexão que eu fazia 20, 30 anos atrás, vai mais me machucar do que me fortalecer. Pessoal, mais perguntas? Eu tenho surpresa. Sim. Perguntas, pessoal? Se você tem mais perguntas, pode falar. Eu só queria falar, como o Renato me apresentou, eu falei um pouquinho. Uma das minhas especialidades na arte marcial é o Kung Fu. É muito interessante conhecer o significado de Kung Fu e o que isso tem a ver com esse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Tem até um videozinho que a gente tem no nosso canal do YouTube, Central Kung Fu, né, onde fala só sobre esse significado. O significado de Kung Fu é habilidade conquistada através do esforço. Não é uma habilidade genética, né? É um potencial que você já tem de coordenação. É uma habilidade que você tem, que você conquista através de dedicação. Esse é o significado de Kung Fu. Habilidade provida de esforço, né? Um talento que você lutou para conquistar. E essa palavra Kung Fu na China, tem sentido de habilidade, de destreza, não é usado só para arte marcial. Ela é usada para toda pessoa que desenvolve esse talento. Então, a gente pode falar que, por exemplo, o Pelé tem Kung Fu para o futebol, né? Que aquele que gosta de escrever, que aquele que é o poeta, tem Kung Fu na poesia, tá bom? Então, esse sentido de você buscar uma habilidade através de dedicação, através de esforço, é algo que está muito presente agora, nesse momento que a gente está vivendo. São as escolhas que a gente tem que fazer.
Ok? A Thalita me pergunta como que a atividade, como que a gente percebe se a atividade pode trazer saúde e contribuir para a longevidade, ou se ela pode ocasionar doenças. Tudo isso a gente pode ter um próprio estudo, onde você busca, onde você conhece, onde você pesquisa, né? E através da internet tem muita coisa boa. Talvez essa palestra que a gente está tendo hoje possa te ajudar a contribuir a conhecer um pouquinho melhor qual que é a atividade física ideal para você, né? Ou pode ser o contrário, pode ser que as coisas que eu falei gere uma compreensão que busque uma atividade inadequada. Você selecionar os conhecimentos, você buscar bons profissionais, pessoas que conheçam sobre o movimento humano, vão te orientar a fazer isso. E você tem a questão da sua própria percepção. Como que você pode, uma das formas de você perceber, respondendo à pergunta, então, Thalita, é a sensação de bem-estar. A atividade física te traz bem-estar, ela traz, quando você acaba essa atividade física, ela te dá um prazer, você sente a endorfina, você sente feliz por estar naquele momento. Se você tem essa sensação, você tem os benefícios, só de fazer atividade física, os benefícios emocionais. Você pode ter a percepção também sinestésica. Quando você começa a atividade física, você sente o seu corpo, ele está mais tonificado, você tem, com a tonificação, provavelmente um ganho de força. Você pode também ter a questão do controle de peso, né? Você tem balanças biométricas que te vão dar, por exemplo, o percentual de gordura, mas uma balança simples, onde você acompanha o seu peso, também já vão te dar um referencial, tá bom? E o principal, Thalita, esse é importante, dor não é bom, né? Você tem diferentes tipos de dores, mas a dor é um sinal que você passou do ponto. Se você tem a dorzinha muscular, você sente que o músculo foi levado a uma condição, teve muitas lesões, pode ser que seja bom. Pode ser, tem até uma frase que fala assim, no pain, no gain. Lembra dessa frase? Sem dor, sem ganho? Né? Antigamente falava assim, para você desenvolver, você tem que treinar num nível onde você tenha bastante dor, que aí sim você vai melhorar. Hoje a ciência é diferente. Hoje você não precisa ter dor muscular para ter ganho. Você pode ter a sensação de bem-estar sem dor e mesmo assim promover esse ganho das capacidades físicas. E o pior de tudo, pessoal, se você sente alguma dor articular, se você sente dores nas articulações, muito provavelmente essa atividade física está judiando o seu corpo. E aí você precisa saber dosar. E quem vai saber dosar direitinho? Um profissional, seja um fisioterapeuta, um profissional de educação física, que vai saber recomendar direitinho para o seu corpo, para as suas limitações, para as suas potencialidades, a atividade física ideal. Tá bom? Deu para entender? Você pode ter percepções mais próprias, através da sua consciência corporal, saber se você não está sentindo uma dorzinha, se está trazendo sensação de bem-estar, pode ter o controle de peso, você pode fazer controles de medidas, né? Então, se você está fazendo uma atividade física que te dá o prazer, que você está se sentindo bem, já é um grande sinal, tá bom? Mas, reforçando, sempre vale a pena você ter profissionais que te orientem nessa questão, tá bom? Tudo bem, pessoal? Mais questões? A Andressa, essa é um lema também da Longevity Lab, que fala dos 10 mil passos por dia. Você fazer escolhas, ao invés de ficar sentado, você, por exemplo, você pode estar escutando essa palestra que a gente está falando e, ao mesmo tempo, estar caminhando. Né? Em vez de estar sentadinho, você está caminhando, dando uma voltinha, e assim por diante. E com isso, você consegue facilmente atingir esses 10 mil passos. Tá bom? Independente disso, se você encontrar uma atividade física adequada,
ao seu corpo, às suas limitações. E nesse momento, a gente viu que tem novas limitações. Nós temos associado tudo isso ao seu corpo, às suas vontades. A gente ainda tem as limitações de espaço reduzido. Como é que a gente vai treinar, por exemplo, num espaço muito curtinho, né? Eu não tenho acesso, por exemplo, à internet. Como é que eu vou usar os programas que são disponíveis pelo YouTube, outros, pelo Instagram, Facebook e outros canais, né? Será que eu tenho, por exemplo, alguns tipos de limitações físicas? Por exemplo, eu sou cadeirante, eu tenho uma lesão articular, né? Tudo isso, pessoal, a gente entende e respeita. E eu queria, para a gente fazer uma pausinha nesse momento que a gente está tendo nesse bate-papo, que a gente faça ao vivo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vocês topam? Eu tenho um convite para você, na verdade, 2. Eu queria que a gente pode fazer uma prática, tudo isso o que eu gosto de fazer, lembra que eu falei que o Kung Fu tem essa questão da prática, de você desenvolver? Eu queria fazer com você agora, nesse momento. Vocês estão vendo o meu vídeo? Dá para ver? Renato, me dá um retorno aí. Dá para ver minha imagem? Sim. Sim? Sim. Ótimo. Tá bom. E aí a gente pode fazer assim, ó, deixa eu ver, tá aqui. E aí, você tem um espacinho aí? Pode ser. Olha só, eu tô aqui, fiquei de pé, você dobra assim, faz assim. Você tem um espacinho assim? Você tem? Tem? Isso. Tá bom. Então, pessoal, eu vou te convidar para uma prática. Mais do que falar da atividade física ideal, eu vou trabalhar alguns alongamentos, alguns exercícios de mobilidade articular, baseados no Tai Chi e na arte marcial chinesa, que talvez contribuam para o seu bem-estar. Vamos lá? Então, faz assim, ó. Fique em pezinho, isso, pés, largura dos ombros. Coloca o pé para frente. Joelho um pouquinho dobrado. O quadril encaixado. A coluna reta. Ombro relaxado. E a cabeça aqui como se fosse puxada por um fio. Alinhado. Tá bom? Agora, você alinhou o corpo. Você tem uma boa postura, você tem um bom alinhamento, é importante para você fazer o exercício. Se você joga o peso numa perna mais do que outra, se você contrai uma musculatura mais que outra e faz exercícios, você tem amplitudes erradas. Então, você buscar um bom alinhamento tem toda uma diferença. Vamos começar assim. Entrelace os dedos. E você vai estimular suavemente a articulação dos punhos e dos dedos. Agora, além de girar o pé, vamos trabalhar um pouquinho a coordenação? Põe o pé para frente. Gira o pé e gira a mão. Agora para o outro lado. Aê. Agora troca. Outro lado. Nós estamos desenvolvendo a mobilidade do tornozelo e do punho. Agora, alongar os braços. Você vai inspirar e alongar a frente. Mais uma vez, inspira, solta. Agora, inspira, trazendo no peito, solta, alongando assim. Agora, levanta o calcanhar, toca lá o teto. Fica aí. Aí, volta. Aí, para o lado. Inspira, solta. Inspira, solta. Volta, coluna reta, inspira, solta o ar. Inspira, solta, volta, solta o braço. Agora, esse entrelaçar, você faz as costas e ergue para cima. Inspira, solta. Inspira, solta. Aí.
Agora, queixo de ombro a ombro. O queixo vai de um ombro para o outro. Vai e volta. Vai e volta. Agora, gira completo para um lado, gira completo para o outro. Mais uma vez. Aí. Agora, olha só. Coloque a mão atrás da cabeça e devagarzinho force para baixo. Você vai sentir alongar os músculos da nuca, mantendo a postura com a coluna reta. Procure sempre fazer a respiração bem grande. Inspira, sobe e volta. Agora, coloca uma mão atrás, mão na cabeça, alonga para o lado. Sente a musculatura lateral ao pescoço. E volta. Troca. Inspira. Volta. Inspira. Solta. Agora, ponta de dedos no queixo. Ergue o queixo para cima. E agora, com a ponta de dedos nos ombros, gira para frente. Gira para trás. Se você tem espaço, gira para frente, braços esticados. Gira para trás. Aê. Agora, gira um braço só para frente. E um braço para trás. Um braço para frente e para trás. Esse é exercício de coordenação. Aê, de novo. Um braço para frente, um braço para trás. Um braço para frente, um braço para trás. Aê. Agora, ó, solta o braço. Solta. E gira. Isso. Joga o tronco para frente. Joga o tronco para frente. Aê. Legal. Fica aí. Eu vou chegar pertinho da câmera só para você ver. Com a palma da mão, você vai bater aqui, ó. E com aqui as costas. E aí você vai trocar. Ó. Solta. 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 Aí, coloca a mão atrás do quadril e gira. Agora, para o outro. Isso. Agora, junte os pés primeiro, flexão e extensão. Isso. Agora é a hora de estralar o joelho. Deixa estralar. Ó, quer ver estralar mais? Afasta um pouquinho, cada um do seu limite. Agacha. Volta. Agacha. Volta. Agacha. Volta, mais um. Aê! Afaste as pernas. Cruza os braços. Desce e alonga. Sente a musculatura atrás da perna. Inspira. Sobe. Inspira. Sobe. Segura a perna esquerda. Sente alongar mais a musculatura de trás da perna esquerda. Outro lado. E agora, segura os dois pés. Dobra o joelho. Sobe. Aê, tá bom. Agora, mais ombro para trás. E para frente. Aê. Agora, lembra da posição. Pé para frente, joelho flexionado, quadril encaixado, coluna reta. Coloca a mão aqui embaixo. Inspira, aumentando o abdômen. Depois o peito. Depois murcha o peito. Murcha o abdômen. Inspira. Solta. Inspira.
Solta. Agora tenta deixar a língua no céu da boca e fazer isso com o nariz. Inspira pelo nariz. Solta pelo nariz. Agora, quando soltar o ar, dobra a perna. Quando expirar, estende a perna. Flexão do joelho, solta o ar. Extensão, inspira. Solta. Inspira. Solta. E agora, levanta o braço. Inspira. Solta. Inspira. Solta. E último, inspira. E agora, ó, solta o ar. Afasta os braços. Inspira. Solta. Inspira. Solta. E agora a gente vai juntar os dois, ó. Olha só. Inspira com o abdômen. Inspira com o peito. Murcha o peito. Murcha o abdômen. Mais 3. Inspira. Inspira mais. Solta. Solta. Mais 2. Inspira. Mais. Solta. Solta. E último. Inspira. Solta. Inspira. Desce. Isso. Agora faz inspira. Até em cima. E aí solta. Mais 3. Dobra o joelho quando desce. Estende quando levanta os braços. Solta. Esses dois, vamos tentar fazer com os olhos fechados, os últimos 2. Inspira. Fecha os olhos. Solta o ar. E o último, com mais tempo. Inspira. Fecha. Tá bom. Pessoal, e agora, primeiro parabéns para os corajosos. Isso. Faz um teste para você mesmo. Como que está seu ombro? Está melhor ou está pior? Mexe a cabeça. O que você está sentindo? Você está mais confortável? A sensação que você está é de fome, que horas que vem o almoço? A sensação que você está é de bem-estar. Eu queria ver com você e dar os parabéns para todo mundo que participou. E aí, Renato, que legal, Verônica, que você gostou. E a Gabi, também, a Ana, tá? Se você está com essa sensação de bem-estar, está muito bacana. Esse chama exercícios preparatórios que a gente utiliza na nossa academia para o Tai Chi, né? Você desenvolve a mobilidade articular, você trabalha alongamentos, e esse que nós fizemos são exercícios respiratórios baseados no Tai Chi. Quanto tempo deu? Deixa eu ver. A gente começou mais ou menos 11h20, agora não deu 15 minutos, gente. Você já pensou fazer essa atividade antes da sua caminhada, antes do seu... lembra que a gente falou, o Jean falou da importância da gente ter atividades físicas diferentes? Esses exercícios preparatórios, eles são fundamentais, tá bom? Para quem gostou desse tipo de exercício, nós temos no YouTube 2 canais. Se você escrever Central Kung Fu no YouTube, você vai ver o canal. E, para quem gostou do Tai Chi, tem que escrever Central Kung Fu Tai Chi. Ou Tai Chi Central Kung Fu, que é o nome do canal. E ali vai ter uma série de exercícios, vale a pena. Quem ainda não se inscreveu, quem ainda não conhece, eu vou repetir. Vai no YouTube, Tai Chi Central Kung Fu. Para quem gostou dessa série que eu apresentei,
tem lá e tem explicações, tem orientações, é bem bacana, tá bom? Renato, me dá o feedback se a gente já pode fazer esse sorteio de um mês de aula grátis, online ou presencial, e também uma camiseta. Manda bala, manda bala. Tá? Pode sim. Quem tá... Vai ganhar só quem tiver aqui, né? Isso. Então, dá para ver, Renato, quantas pessoas temos? Quem são os corajosos que ficaram com a gente até o final? Variou bastante, temos 20 pessoas. Tá. Ô, Renato, eu não sei quem são essas 20. São 20? 20, né? Isso. Tá. Então, olha só. Eu vou falar um número de 1 a 20, e aí você vai contar esse número que eu falar, vai ganhar um mês de treino, online ou presencial, mais a camiseta. Eu escolhi o número 17. Quem que é o 17? Conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Thalita Carla... Quem é 17? Pellizer. Tá me ouvindo aí? Tá. Tá aí? Thalita Carla. Oi, tô aqui sim. Thalita Carla Pellicer. Isso. Aê, legal. Isso. Isso aí, Thalita, a Ana Laura ficou triste. Então, a Thalita foi que ganhou, é isso? Isso. Tá? Ela ganhou uma camiseta. Tá? Thalita, entra em contato no Instagram da Longevity Web ou por esse aqui que eu vou passar. Pessoal, olha só. E os outros 19? Os outros 19 que estão assistindo ganharam 2 semanas de aula grátis. Tá bom? E se o pessoal que está vendo pelo YouTube, pô, será que eu posso ganhar? Pode. Então, você do YouTube também ganhou. A camisa não. A camisa, quem ganhou foi a Thalita, tá bom? Mas quem participou do webinar, é só ligar para esse WhatsApp, dá para ver, anota aí, prefixo Campinas 19 99201 2627. Esse é o WhatsApp da Academia Central. É só você entrar em contato, anota aí, 19 99201 2627. Falar que você participou aqui do webinar da Longevity Lab, e aí você vai ganhar 2 semanas de aula grátis, online ou presencial. Ah, mas tem a Gabi também, eu já sou aluna, não tem problema, ganha também. Se você é aluno, você pode fazer, por exemplo, se é aluno de Kung Fu, você pode fazer 2 semanas de Tai Chi, você escolhe, tá bom? Tem a limitação dessas 2 semanas, 2 vezes na semana, tá bom? Só repetindo aqui, o número é o 99201 2227. 2627. 9. Esse aqui, ó. Campinas. Isso. 99201 2627. Excelente. E, pessoal, antes dos agradecimentos que eu queria fazer, principalmente para vocês que assistiram, o Renato tem um convite, né, Renato? Isso, nós já temos uma nova data para o nosso webinar, vai ser no dia 24/4. O palestrante agora é o Edgar Kalfat, tá? Ele é especialista em ciência nutricional pela Universidade de Stanford. Para quem já conhece a marca, né, dos nutrientes aí do material da Pura Vida, ele foi um dos cofundadores da Pura Vida, tá? Ele também fundou a Bion, que é uma outra marca muito conhecida aí pelos biohackers, e ele vai estar falando um pouquinho sobre nutrição inteligente, tá? Vai falar sobre alguns hacks nutricionais, a respeito do tipo de alimentação que nós temos no dia a dia. O link para inscrição ainda não está aberto, tá? Eu vou abrir, acho que até segunda-feira o link já vai estar disponível para vocês, e todos que fizeram o cadastro vão receber um e-mail, ok? E aí, pessoal, eu queria agradecer primeiro ao Renato Braga, o anfitrião, e a Longevity Lab pela proposta, pelo projeto. Queria agradecer a equipe da FEF Unicamp, Faculdade de Educação Física, os meus orientadores
professor Gavião, professor Marco Tida e toda a equipe que trabalha comigo na FEF. Eu dei vários exemplos do professor Nivaldo Baldo, da Clínica Fisioesporte. Ele é uma referência para mim, um dos melhores profissionais de saúde. Ele é um especialista nessa questão de achar a atividade ideal para cada pessoa, tá bom? Agradecer também toda a equipe da Academia Central, né? Os alunos, os professores, está participando junto aqui com a gente a Gabi, que é aluna, tá bom? E para qualquer dúvida, estou deixando aqui os meus contatos, tá bem? Tem o meu e-mail, que é ortega, e aí @centralkungfu, que é o nome da academia. Para quem quiser procurar pelas mídias sociais, é só colocar @centralkungfu no Facebook, no Instagram, vocês vão achar. E deixo também meu WhatsApp pessoal, 19-99201-3100, tá? Acho que é isso, Renato. Finalizamos e, principalmente, pessoal, agradecer a Deus por esse momento que a gente está vivendo, que é difícil, mas que, se a gente tiver sabedoria, a gente vai estar enfrentando bem, tá? E agradecer a presença de cada um de vocês nesse feriado, tá aqui junto com a gente. Obrigado mais uma vez, Renato. Excelente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado a todos. E muito obrigado às interações, tá bom? Essas interações que vocês fizeram, as comunicações, fazem bastante diferente. Obrigado a todos que estiveram até o final conosco.